LGBTQIAPN+, comunidade é essa que é considerada uma minoria social, e isso se deve a uma série de fatores, incluindo a discriminação e o preconceito com que essa comunidade enfrenta, bem como a sua representação relativamente pequena em comparação com a população heterossexual. Os primeiros registros históricos de indivíduos homossexuais são datados de 1200 a.C. Historiadores afirmam que a orientação homossexual era aceita em diversas civilizações, como até mesmo na Grécia, Roma, etc. Entretanto, em vários momentos e partes do mundo, essa comunidade ela começou a ser violentada, torturada, morta e direitos usurpados. No século XIII, na Índia, no Império de Gengis Khan, a sodomia levava à condenação por pena de morte. O Código Penal de Portugal trazia os atos de sodomia, pois era julgado em um tribunal eclesiástico, podendo levar até a pena de morte. A comunidade foi submetida a métodos de tortura, castração, terapias de choque, lobotomia e até mesmo estupros corretivos. Tudo isso sob a alegação de que, segundo as teorias de médicos e psicólogos nazistas, a homossexualidade seria uma doença de ordem mental. Na década de 60, nos Estados Unidos, homossexual era crime, menos em Illinois, até então símbolo de progressismo no mundo ocidental. Uma das maiores mentes de todos os tempos, o pai da computação, Alan Turing, sofreu castração química como pena do governo inglês em 1952, mesmo após trazer avanços que ajudaram no fim da Segunda Guerra. Ao redor do mundo, várias clínicas particulares, sob forte influência religiosa, ofereceram serviços que prometiam uma cura gay para algo que não é uma doença. Ainda em 2010, ter relações homossexuais era considerado crime, era e é ainda considerado crime em mais de 73 países, sendo que 13 punem com a pena de morte. Eu vou dar um dado histórico aqui bastante interessante aqui sobre a comunidade LGBT. Segundo os dados do Datafolha, dados recentes, estima-se que 15,5 milhões de brasileiros pertencem à comunidade, que é o equivalente a 7% da população. Agora, de acordo com o levantamento feito por 300 empresas, 1,5 milhão de trabalhadores ocupam 4,5% dos postos de trabalho dessa comunidade. A presença de pessoas da comunidade LGBT no mercado de trabalho ainda enfrenta desafios como preconceito, discriminação, apesar de iniciativas para aumentar a inclusão, ainda sofre essas barreiras. Pesquisas revelam que muitos profissionais LGBT sentem-se inseguros para assumir abertamente no ambiente profissional e sofrem com medo de impacto negativo na carreira. O Brasil, em 2023, teve 257 mortes violentas de pessoas LGBT. Há uma morte violenta de LGBT a cada 30 horas. Segundo o Observatório do Grupo Gay da Bahia, foram 291 homicídios e suicídios em 2024. O Brasil detém o título do país no posto do mais homotransfóbico em todo o mundo. No Brasil, os dados relativos de 2024 representam um óbito violento a cada 30 horas. Existem 69 países no mundo que têm leis que criminalizam a homossexualidade e quase metade deles está na África. Ter relações sexuais com uma pessoa do mesmo gênero é algo que pode ser punido de morte em 11 países do mundo. Em 6 países, a lei estabelece claramente a pena capital para os atos sexuais consensuais entre pessoas do mesmo sexo, como Arábia Saudita, Brunei, Iêmen, Irã, Mauritânia e Nigéria. São países da Ásia e da África. A maior parada LGBT do mundo é a Parada do Orgulho de São Paulo, no Brasil, que acontece na Avenida Paulista. Ela já foi entrada pelo livro dos Guinness Book
com o maior do gênero do mundo. Em 2022, a parada chegou a atrair a 4 milhões de participantes. Mesmo que a comunidade ela é minoria, mas essa comunidade teve algumas conquistas. Podemos ver algumas conquistas, como as paradas de orgulho, que é o dia 28 de junho, é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, o casamento civil união estável, reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça em 2013, o nome social, o uso do nome social em documentos e serviços públicos, a redesignação sexual oferecida pelo SUS, o reconhecimento da união homoafetiva em 2011 pelo Supremo Tribunal Federal, a retificação do nome e gênero, a adoção, direito à saúde, a criminalização de homotransfobia em 2019 pelo Supremo Tribunal Federal, o acesso à educação e a denúncia relacionada à LGBTfobia. Essas foram algumas conquistas da comunidade LGBT. Apesar dos avanços, a comunidade LGBT enfrenta desafios e discriminação em diversas áreas da sociedade. A luta por direito e igualdade continua e é fundamental para garantir o respeito e a dignidade de todas as pessoas, consagrado no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. A dignidade humana exige que as pessoas sejam tratadas com respeito, considerando a sua autonomia e liberdade. Olá, me chamo Emanuele Ferreira, sou acadêmica do curso de Direito da Rede de Ensino Dr. Almenara. E hoje viemos aqui abordar o tema Gênero e Sexualidade, uma jornada pela inclusão. Hoje eu estou aqui com Robson Ribeiro, né? Ele vai estar nos ajudando, né, a entender um pouco de como é esse mundo e como podemos entender mais sobre ele. Robson, se apresente um pouco para nós, o pessoal te conhecer. Boa tarde, meu nome é Robson. Eu sou líder comunitário na comunidade afro-religiosa de Almenara. Faço um trabalho sociocultural há mais de 12 anos no município e agora estou gestor de cultura municipal. Sou um homem gay, tenho 35 anos e para mim é um prazer estar aqui falando sobre o assunto. Vamos introduzir algumas perguntas com o Robson, né? E ele vai conseguir explicar, deixar mais explícito, tanto para a gente quanto para a nossa comunidade, como é e o que é o gênero e a sexualidade. O que é o gênero, Robson? O gênero, na minha visão, ele é uma construção social, né? O que é o homem, o que é a mulher. Então, dentro desses parâmetros, a gente vem desde a infância construindo o que é ser um menino, o que é ser uma menina, dentro desses parâmetros que é colocado pela nossa sociedade há algum tempo, né? De comportamento, de vestimenta, do que se espera da figura masculina e da figura feminina, que, ao meu ver, vai muito além da questão biológica de genitália, se é homem ou mulher, se é menino ou menina. Então, o gênero, para mim, é uma construção social. Como você define o gênero, assim, em ápice? Gênero é isso. Porque hoje em dia, a sociedade acha dizem, né, que gênero é homem e mulher só. Só que, hoje em dia, se eu perguntar para minha avó o que é gênero, ela vai achar um pouco estranho, né? Minha avó tem 70 anos, então ela não vai entender muito bem. É dentro disso que eu coloquei mesmo. Eu acredito que vai muito por essa linha, porque quando a gente vai pegar uma pessoa como a sua avó de 70 anos, essa pauta não era uma pauta levantada na época em que ela descobriu a sexualidade dela, por exemplo, né? Então, assim, isso também tem muito a ver com as políticas públicas que vêm sendo instauradas, né, dos anos 2000 para cá, onde a gente pôde entender que há uma diversidade, uma pluralidade das pessoas, do psicológico, da psique dessas pessoas. Porque falar para uma mulher de 70 anos que
alguém que nasce num corpo biológico feminino não se identifica como feminino, nós estamos falando do que eu falei um pouquinho atrás, a identificação social do que é ser este feminino, né? Então, a pessoa não se lê daquela forma, não se apresenta daquela forma e busca uma mudança social, porque dentro dela, realmente, ela nunca se identificou com aquilo. Entendi. Como a sociedade influencia, né, a identidade de gênero das pessoas? Eu acredito que, na verdade, é totalmente influenciado por questões de meio social, né? Quando a gente vai um pouco atrás na nossa história de sociedade mesmo, a gente fala aí na década de 80 para 90, a gente teve uma única figura, por exemplo, brasileira, foi a Roberta Close, que fez resignação sexual. Aquilo virou, assim, um assunto, em uma época que não era falado sobre isso. Só que aí a gente chega num ponto onde isso é colocado de forma subjetiva, de forma pejorativa, né? Ela foi desrespeitada inúmeras vezes, ela foi colocada, criticada por ter mudado o seu corpo natural, e isso também tem muito a ver com a questão do fundamentalismo religioso, né? Que vem e coloca essa biologia humana acima de qualquer coisa, não sabendo que nós somos um corpo vivo, em mutação constante, espiritual, metafísica. Então, vem pelo psicológico, pelo emocional, vem pelas vivências, e aonde você encontra tudo isso, o primeiro passo é dentro da sua família, né? Por quê? Você vem sempre de uma concepção natural, orgânica, biológica, de um homem e uma mulher, biologicamente falando, né? E em que momento você encontra essa divisão de entender que aquela concepção não é o que você quer para a sua vida? Vem ali, mais ou menos, na adolescência, que é quando você descobre essa sexualidade. Sim, muito interessante. Hoje em dia a gente consegue ver, né, até aqui na nossa cidade mesmo, muitas pessoas, né, na adolescência, acabando se descobrindo, né, o que a sociedade fala, né? Eu não acho nem que esse seja o termo correto. Sim. Eu não tenho a certeza que nem é o termo, que a gente não se descobre, né? A gente Exato. desde quando a gente nasceu, a gente sabe o que é, mas com a adolescência a gente acaba entendendo mais, né, o que gostaríamos de ser, como vamos ser. É porque o termo descobrir, na adolescência você descobre a sexualidade, que até então você não tem sexualidade. Você vai ter ali, você nasceu menina, os seus pais vão colocar em você o que faz essa composição de gênero feminino. Vai te vestir com vestidinhos rosas, com sandalinhas, com prisilinhas, fazer tererê. O menino um bonezinho, uma camisetinha, um shortinho. Então aí realmente não há não é passivo de descoberta, né? Por quê? Porque você não tem ainda nem cognição para entender sobre isso. Então a gente vai analisar isso com a chegada da atração física e sexual, né? Então, essa descoberta, quando eu digo, eu estou falando em relação a isso também, que é onde você descobre os prazeres e as sensações que o seu corpo pode te trazer. E aí, isso vai ser levado naturalmente para onde você, dentro do que você entende, a partir de então, se você vai estar com uma mulher, se você vai estar com um homem, para ter esses prazeres sexuais. Então, essa descoberta está atrelada a isso, né? Então, assim, é como, por exemplo, a questão do assumir. Assumir o quê? Para quem? Se deveria ser uma coisa natural, se vem de você, né? Ninguém tem nada a ver com o que você faz com o seu corpo para sentir um prazer sexual. Quem tem a ver com isso? Quem vai compor esse prazer com você, né? Então, a descoberta, quando eu digo, é nesse sentido de você estar inserido dentro de um gênero desde a infância, e quando você descobre a sexualidade do seu corpo, quando isso aflora e vem essa descoberta, é que você vai então passar a pensar sobre isso. E quando a gente faz movimentos e momentos como esse, onde a gente pode falar sobre isso, a gente fala, por exemplo, de uma adolescência como a minha, no início dos anos 2000, onde não era dito, onde não era posto. Então, não que vai facilitando, mas vai deixando menos difícil a coisa, né? Então é nesse sentido. Eu vou dizer que eu sou do ano 2000, porque eu nasci em 2000, né? Mas você acha que a religião em si, ela influencia muito nessa questão? Porque, um exemplo, eu sou nascida e criada, né, entre aspas,
A minha família foi a primeira família a ter um centro de candomblé e umbanda aqui na cidade de Almenara, né? Que é o terreiro de Manuel Coché. Então, eu não cresci nesse meio da umbanda, do candomblé. Eu nunca vi, eu nunca assisti, não sei como funciona. E eu sempre cresci no meio evangélico. E hoje em dia, muitos amigos meus, conhecidos, se encontraram no mundo LGBTQIA+, como diz a sociedade. Então, eles se encontraram lá. Então, tipo assim, você acha que a religião em si, ela influencia, ela discrimina? O que você acha? Aí a gente vai ter que pautar quais as religiões. Porque quando nós vamos falar sobre o cristianismo, ele realmente apedreja a prática homossexual. Ele apedreja qualquer coisa que fuja do padrão cênico do que é ser homem, do que é ser mulher. Pois na cosmovisão deles é o quê? É para constituir uma família biológica, para procriar, para coisas nesse sentido. Então a gente vê, por exemplo, no protestantismo, há ainda mais acentuado o preconceito e a discriminação contra corpos LGBTQIAPN+, né? Por conta do fundamentalismo religioso proposto por eles. Homem é homem, mulher é mulher. E aí a gente entra nessa discussão do que é ser homem e do que é ser mulher. Quem dita isso? Eu, como um homem gay de 35 anos, eu não posso ser considerado homem porque eu sou gay, eu sou um homem gay. As práticas sexuais que uma pessoa faz não vai estabelecer quem socialmente ela é ou deixa de ser no sentido amplo da coisa, né? Quando a gente vai falar sobre as religiões de matrizes africanas no Brasil, a gente vai falar sobre religiões extremamente colonizadas. São religiões que, infelizmente, tiveram o braço do colonizador adentrado em tudo, com medo, com coerção, com discriminação, com proibição. Então, a gente também sofre um pouco disso dentro de candomblé e umbanda, cujo a hierarquização dos postos dentro desse candomblé, ele é colocado como uma família. Pai, mãe, irmão, sobrinho, neto, primos, tudo isso numa família de santo. Há inúmeras discussões sobre, por exemplo, tem cargos dentro dessa hierarquia, como, por exemplo, os ogãs. Os ogãs sempre foram homens cis que estavam ali para bater os tambores, para fazer essa liturgia dos tambores dentro da religião, certo? Mulheres geralmente têm o cargo de equedes, que são as mulheres que levam os orixás que estão incorporados nos seres humanos a dançarem, a fazerem os atos dentro daquele salão de candomblé. Por aí, a gente entende já uma distância. O homem pode isso aqui, a mulher pode isso aqui. A mulher não pode tocar o atabaque. E essa construção, ela vem sido muito, como que eu posso te dizer, discutida pelo sentido de que o que é homem, o que é mulher? É só genitália? Fica complicado você diminuir toda a estrutura de um ser que é múltiplo, que é plural, a uma genitália. Então, se a pessoa nasceu com o sexo biológico, natural, feminino, e ao longo da vida ela se entendeu como alguém que está num corpo que ela não gostaria de estar ali. Então ela passa a se vestir e aí a gente volta mais uma vez no processo social, né? Vai se vestir para dar a identidade que ela quer dar à sociedade. Passa, então, a não ser classificada como ela, passa a ser classificado como ele, com vestimentas e com todo o visual que compõe este ele. Então, quando a gente tem um corpo biologicamente feminino que se transforma para o padrão social do que seria o corpo masculino e como este ser se entende, em alguns candomblés há uma resistência muito grande de deixar com que esse homem trans vá e pegue um atabaque para tocar, porque ele não é biologicamente homem, né? Então isso é o braço do colonizador dentro dessa religião, porque para nós o ori ele é o fundamental, não é o seu corpo
físico. O que é o Ori? É o seu primeiro ancestral que vive em você antes mesmo de você saber quem é você. Né? Eledumare, Zambiapongo, o nosso Deus do criacionismo iorubá, não erra. Não vai te fazer de uma forma para você se sentir pesada, para você se sentir mal com aquilo que você é. Você é isso. Então, por que razão você não pode tocar um atabaque só porque você nasceu num corpo feminino? Por que razão você não pode usar uma baiana de candomblé, aquelas vestimentas, porque você nasceu com o sexo biológico masculino e se encontrou com a identidade social feminina e fez isso com o seu corpo, que é seu direito, e a gente tem que lutar por isso. Então, assim, há uma discussão muito grande hoje dentro do candomblé por conta do braço desse colonizador. Nós, zeladores da nova geração, a gente entende toda essa composição e a gente tem feito algumas mudanças, porque eu acredito na evolução natural, né? A gente tem que evoluir, a gente tem que ficar preso, parado, amarrado em algum lugar, principalmente que seja um lugar que desrespeita a existência do outro. Quais são os desafios, né, que as pessoas LGBTs enfrentam na sociedade em si, em questão de tudo? Escolas, trabalho, convívio, né, amizade, esses convívios assim. Então, a gente tem passado por um processo muito interessante de crescimento das pessoas que conseguem muito mais cedo do que, por exemplo, eu, na minha adolescência, se colocarem, se pautarem como corpos LGBTQIAPN+, dentro dessa sociedade. E isso, ao meu ver, né, sob a minha ótica, tem muito a ver com as políticas públicas que a gente tem tido acesso, sobre um novo olhar, inclusive, da educação, né, do setor de educação, para formar essas pessoas, e isso é extremamente importante, porque quando você vai falar sobre uma adolescência nos anos 80, você fala de uma realidade. Quando você vai falar de uma adolescência dos anos 2000, como foi a minha, você vai falar de uma realidade. Quando você vai falar de uma adolescência de 2015, 20, já é uma outra realidade, porque a gente vem conseguindo modificar a curtos passos, mas estamos conseguindo, a gente tem conseguido modificar como é a aceitação da sociedade externa a esses corpos, né? Como a gente falou agora mais cedo sobre, inclusive, a questão do que de que necessidade é essa de assumir, né? Porque um casal hétero, um filho adolescente, 17, 18 anos, chega na sua casa com uma namorada, a preocupação deste rapaz seria o quê? Se os pais vão aceitar aquela pessoa no sentido, né, social, que não tem a ver com o corpo dela, é uma mulher. Então, se é uma mulher, já estou com meio passo, meio caminho andado. Mas o milindre de levar um outro rapaz para dentro dessa casa e apresentar para esses pais sempre foi um tabu muito grande, porque é como se estivesse saindo da ordem natural das coisas, né? Então, assim, na minha adolescência, por exemplo, me constituo, me encontro, me descubro sexualmente como uma pessoa gay, mas nunca tive a necessidade, não me sinto fora do meu corpo biológico. Gosto do meu corpo biológico, gosto dos prazeres que sinto com ele e gosto da apresentação social que ele tem. Então, não me vi como uma pessoa trans, não gostaria de ser uma mulher, mas sou um homem gay. Eu fui expulso de casa por conta disso. Então, assim, quando eu vejo hoje rapazes com a idade que eu tinha quando expulso fui, com o seu namorado dentro de casa, eu acho uma coisa maravilhosa. Eu acho que é uma vitória muito grande para a comunidade toda, né? Então, assim, há uma diferença e há casos e casos, porque, por exemplo, meu noivo, ele tem 40 anos de idade. Na adolescência dele, se assume homossexual, o pai e a mãe, ali naquela época, 25, 20 anos atrás, aceitam isso com uma forma muito natural, como duas pessoas simples, sem um acesso a uma formação superior,
que pudesse fazer, talvez, entender sobre isso, sem nenhum tipo de parâmetro, não tinha nenhum espelho antes disso. As primeiras pessoas que eles tiveram acesso a isso diretamente para lidar foram os 2 filhos, são 2 homens gays, irmãos, filhos do mesmo casal, do mesmo pai e da mesma mãe. E assim, eu conto isso sempre porque eu acho maravilhoso, porque por mais que naquela época era mais complicado, você ainda vê que tinha, porque o amor é que vence tudo no final das contas, né? Não tem essa necessidade de ficar diminuindo, desprezando o outro ser, seja seu filho, seja seu irmão, seja um amigo, seja um primo. É abraçar, é acolher. Então, todos esses movimentos que a gente tem tido ao longo dos anos, a gente está conseguindo vitórias muito grandes. Hoje está bastante diferente. Só um momento. O que não retira a outra parte da pergunta sobre o preconceito e a discriminação que esses corpos sofrem, né? Isso ainda acontece, acredito eu que infelizmente ainda vai continuar acontecendo por conta não somente da falta de formação, porque isso eu já disse e acredito mesmo, a escola, as políticas públicas estão fazendo um papel maravilhoso para isso e a própria organização da comunidade tem feito com que isso aconteça. Mas, infelizmente, a gente sempre vai lidar com um fundamentalista religioso e que leva e propaga essas suas razões, que são únicas e exclusivas suas, para o meio onde ele interfere e influencia, e isso vai gerar ódio e situações adversas em demais pessoas. Então, ainda acontece muito. Como você descobriu sua própria orientação sexual? Quando foi isso? Porque tem essa parte aí da descoberta. Muitas pessoas acham que é só na adolescência, mas hoje em dia a gente consegue ver, né? Se eu não me engano, aconteceu um caso no exterior, né? Que a criança, se eu não me engano, de 9 anos, já teve, né? Esse transgrediu da... Não é bem a palavra. Ela virou trans. Deixa eu corrigir. Essa criança de 9 anos, ela mudou o sexo, né? Ela era uma menina, hoje em dia ela é um menino. Então, tipo assim, ela tinha 9 anos. Então, quando foi que isso aconteceu? Quando você não é essa palavra, mas se descobriu, se disse eu sou, e isso sempre fui, eu sou o que sou. Aí a gente vai exatamente para a diferença entre a sexualidade e a condição de gênero social que a gente apresenta. Essa criança, ela ainda não tinha atividades sexuais. Então não tem a ver exatamente com o que ela faz com o corpo dela sobre prazer sexual. Que a gente tem que definir isso, cada uma coisa no seu lugar, né? Então, assim, ela não se entendia com aquelas roupas, daquela forma, né? Então, assim, a partir do momento que esse corpo começar a ascender na puberdade para a atração física sexual, aí isso pode confluir, convergir ou divergir. Porque tem, inclusive, pessoas que não se leem dessa forma, mas sexualmente gosta do sexo oposto. Existe também, é muito plural a sexualidade, né? Mas a gente tem aí uma colonização tremenda de muito tempo, de fundamentalismo religioso também, que não deixa com que os corpos sejam livres para viverem o que tem para se viver. Eu acredito muito nisso. A minha questão de descoberta, e eu falo essa palavra com muita tranquilidade sobre sexualidade, porque é isso. Eu acredito muito que o período de transição, de onde você sai de criança, que não faz sexo, não tem relação sexual, para quando você vai para um adolescente que começa a acender esses desejos, essa atração, vai olhar para um outro corpo com desejo sexual, eu entrei na puberdade com 11 anos. O meu corpo ele funciona hoje, aos 35, da mesma forma que funcionava aos 11, o que não significa que eu já fazia tudo que já fiz enquanto a isso, né? Enquanto a questões de relações sexuais. Mas foi ali onde brota. E por que eu estou pontuando isso? Porque é nesse momento que a gente vai entender sobre a nossa sexualidade, descobrir sobre ela, porque o entender é um processo para nós, pessoas LGBTQIAPN+. Porque o que se espera na composição familiar? O meu pai e a minha mãe esperavam que quando eu me acendesse ao sexo, eu fosse gostar de alguma menina, apresentar para eles, talvez com ela ou com alguma outra. Em algum momento eu fosse casar
e um dia chegar com um netinho, uma netinha para eles, para esse ciclo se repetir. Não julgo a atitude, por exemplo, do meu pai de um belo dia resolver me tirar de casa, porque também estava dentro de um limite social que ele não conseguiu furar essa bolha. Hoje já é tudo tranquilo, hoje já está tudo certo, está tudo bem. Mas foi um processo, então tudo isso é processo. Quando eu descubro que sinto prazer, que sinto desejo, o que eu vou fazer com isso? O que é isso? O que significa isso no meu corpo? Por que eu estou sentindo isso? Eu me toquei, senti prazer. O que significa isso? Na época da minha adolescência, os meus pais, e é isso eu estou falando, obviamente, por uma vivência, uma experiência. E sempre vai ter alguém que fura essa bolha, em algum nível social ou tudo mais. Mas dentro da minha, não se falava sobre isso, né? Não havia educação sexual. Não havia uma explicação para que eu pudesse não passar de forma tão negativa por este processo. Por quê? Eu era a única criança para adolescente, porque foi com 11 anos que eu entrei na puberdade, e eu olhava para os meninos da mesma idade, e ali a gente já começando a se transformar, 2, 3 anos depois, eu olhava com tesão, com interesse. Era o corpo que eu queria tocar. As meninas, para mim, sempre foram as amigas, eu achava lindas, não gostaria de ser como elas, nunca tive esse desejo, mas também nunca tive desejo, nunca tive, de tocar, de beijar, de sentir uma carícia, um prazer sexual. E isso já estava ali colocado na minha cabeça para os outros meninos, para os outros rapazes. Mas como é que eu ia falar isso? Se eu sabia que eu era o único que estava dentro daquele meio com aquele desejo. Aí vem a questão de os pais entrarem neste processo e ajudar essa criança, esse adolescente a entender. E isso vem acontecido com mais frequência, não a total como a gente gostaria que fosse, mas eu acho que para a próxima geração a gente já vai estar bastante feliz em relação a isso. Hoje eu tenho um sobrinho de 6 anos de idade. Ele não vai precisar passar por esse tipo de descoberta sozinho. Ele não vai precisar passar pelos medos e anseios que eu passei na minha puberdade, na minha adolescência, na minha primeira transa, porque tanto para a mãe dele quanto para mim, que somos nós quem o criamos, é indiferente. A gente quer a felicidade plena e completa dele, que ele se entenda como um ser completo, né? Se for um homem cis, se for um homem gay, um homem hétero cis, um homem gay cis, se for um homem que quer se transicionar e se tornar socialmente, visivelmente, esteticamente feminino, está tudo certo, desde que esteja feliz. Então essa descoberta para mim, ela não foi agradável, ela não foi pacífica, tranquila, e ela perdurou aí toda a adolescência até o início da fase adulta, quando aos 19 anos eu me caso com um homem. Então, assim, até ali, todo esse processo para entender sobre isso foi bastante doloroso, bastante turbulento. Hoje em dia, quando a gente fala assim desse tema, né, gênero e sexualidade, o mundo LGBTQIA+, que a gente sabe que são muitas letras ainda, porque são muitos tipos, então hoje em dia vamos descobrindo mais ainda. Então, como é a forma? Porque, por exemplo, assim, a gente estudando, pesquisando mais sobre o tema, a gente observou em alguns momentos, né, a imposição de que as pessoas são obrigadas a entender o que é. E foi um dos debates muito importantes para a gente, né? Porque do meio do nosso grupo, eu sou a mais nova, então o pessoal são mais velhos, né? São dos anos 90 e tantos. Então, tipo, eu sou do ano 2000. Então, para mim é uma coisa mais fácil de entender, entre aspas, né? Mas para o pessoal, essa imposição para eles foi um pouco difícil. Porque na cabeça deles, eles entenderam que, tipo assim, tem que impor, eles são obrigados a entender. E na realidade não é bem assim. Óbvio que eu acabei explicando para eles que algumas pessoas impõem as coisas, mas elas não sabem nem o que elas estão impondo. Entendeu? Então, tipo assim, eu gostaria que você explicasse um pouquinho disso aí, porque na cabeça deles estão, tipo assim, eles são obrigados a entender e é isso.
Mas essa não é a realidade. Eu acredito que assim a comunidade conseguiu colocar para essa grande maioria de héteros cis o primeiro grande incômodo direto, porque nós já nos descobrimos sexualmente com esse incômodo de entender o porquê não. E aí todos esses movimentos fazem com que essas pessoas tenham que entender o porquê sim. Então, assim, é muito importante a gente compreender que a educação sexual é extremamente necessária para que as pessoas entendam que uma sigla não é só uma sigla. É uma busca de que todas essas pessoas que são representadas por uma letra dessa sigla e que pode sim aumentar, é porque estão buscando entender, primeiramente, o porquê não. O porquê não. LGBTQIAPN+. Por que você não pode entender? É porque há um pressuposto social de que essa maioria sempre tem essa condição majoritária de tudo. E as minorias não têm os seus direitos garantidos, preservados e dados, doados de bom grado. Então, assim, é necessário que a gente entenda que não é difícil entender. Mas, às vezes, as pessoas que reclamam que a sigla é muito grande, que tem muitas letras, o que é isso? Para que mais uma letra? Para que você entenda que não existe só a sua bolha, o seu mundo. Não existe só o seu prazer sexual. Não existe só a sua concepção de visão de mundo. Existem outras. E que dá para confluir com respeito, com afeto, com carinho, sem que você precise brigar, sem que você precise, muitas vezes, ir contra ou a favor. É só você entender que a outra existência existe. E aí, obviamente, que a gente vai adentrar sempre no radicalismo. Todas as forças sociais têm algum ponto de radicalismo. E aí vai ter pessoas, sim, né, da comunidade que vão querer, com força, com muita veemência, bater de frente com quem não quer entender. Não é uma obrigação no sentido de tá. Não. É uma obrigação e é uma luta e muitas vezes a gente tem que ir mais voraz porque vão para cima da gente de maneira muito voraz também. Só que essa visão nunca é contraposta. É sempre o oprimido que reagiu mal. É sempre o oprimido que deu problema, né? Então, assim, eu acho que vai muito por isso, né? Não é difícil entender, basta querer, né? Pode não querer conviver, aceitar em algum sentido, se é que pode se dizer assim, mas o entender, o compreender é muito simples. Então não precisa de uma guerra para poder entender sobre isso, nem de obrigar o outro a isso, e nem do outro não se abrir a tal. Basta a gente entender que existem múltiplas existências e a gente está orbitando todo mundo junto. Dessa fala aí de aceitar, respeitar, eu não gosto dessa frase, porque eu escuto muito, eu aceito, mas eu não quero perto. Primeiro que você já nem aceita. Já pensa assim, né? Não aceito. Então, eu busco o meu mundo, né? As minhas amizades são LGBTs. As minhas amizades são essas. Eu não tenho muita amizade assim com hétero, não. As pessoas cis, meninas cis. Eu não tenho muita amizade com elas. Então, essa é mais a minha amizade. Mas eu sempre gosto de perguntar, como você gosta de ser, qual é o seu pronome, você gosta de ser chamada como? Sim. Eu tenho uma amiga mesmo, ela até trabalha com você, Nanda, ela me ensinou muito, porque quando ela cortou o cabelo, eu fiquei muito surpreendida, e é isso, aí eu falei, você gosta de ser chamada como? Não me chama como homem, não, eu gosto de mulher, eu sou mulher. Então, tipo assim, eu acho que a gente perguntar, não, como você gosta de ser tratado? Sim, eu tenho mesmo um amigo, o Joelton Júnior, que é moema, ele não se importa se chama ele de ela, de ele não tá nem aí. Então, tipo assim, eu acho que vai da gente perguntar pra pessoa como você gosta. Pra mim não é uma ofensa. Pergunta como você gosta de ser chamado. Mulher, homem? Não, homem, mulher. Então eu acho isso bacana, entendeu? Sim, e é bacana, porque o termo aceitar, para nós da comunidade, ele ainda é uma realidade, né? Partindo do princípio de que até mesmo dentro de casa, no seio da família, que era para ser o primeiro lugar de aceitação das diferenças por amor, por composição, o que a gente tem? Uma desaceitação.
a gente tem uma negativa muito grande. Então o termo ainda se aplica. Por quê? Porque a sociedade ainda não se preparou completamente para aceitar a ideia de que existem corpos diferentes, pensamentos diferentes, que a diversidade existe. Então, assim, a gente precisa bater nessa tecla ainda para que um dia, talvez, quem sabe, a gente possa não precisar ser aceito, porque ainda é uma realidade. E existe mesmo. Tem pessoas que apenas não aceitam, cortam qualquer tipo de relação por não aceitarem. E esse aceitar não é te aceitar você sendo o que você é. Eu não te aceito próximo a mim. Então, seja o que quiser para lá. Então, é sobre essa composição que a gente fala quando diz aceitar e respeitar. É acolhimento. Qual mensagem você gostaria de compartilhar com aqueles, né, que estão descobrindo a identidade de gênero, a sua orientação sexual? Eu acredito que a gente tenha que olhar para isso de uma forma muito tranquila e com um carinho muito grande consigo, né? A gente sabe que, por vezes, inúmeras situações e escolhas da gente não vá diretamente agradar a todos e todas. Mas eu acho que a gente tem que se respeitar primeiramente, buscar essa compreensão, entender o que realmente se é dentro dessa descoberta sexual que chega na adolescência, dentro de uma descoberta de gênero que pode vir a qualquer época pós-descoberta sexual, porque por questões de traços sociais, de preconceito, de discriminação, quantas pessoas deixaram de se aflorar, de desabrocharem o que queria, como queria se mostrar por conta dessas questões externas a ela, né? Então é se olhar com respeito, se olhar com carinho e se olhar como uma única existência em órbita com as demais. É você e seu travesseiro, no final das contas. Os outros, eles não vão, muitas vezes, se ele já não está preocupado com o seu bem-estar, não está preocupado com o que você sente, com o que você faz, se te faz bem ou mal, só vai estar ali para te julgar. Então esse primeiro respeito tem que vir de você. Se respeitar, se compreender, buscar apoio psicológico, profissional, né? Porque isso é importantíssimo. A gente precisa, em qualquer pauta que a gente for colocar, a gente tem que colocar a importância do cuidado com o nosso psicológico, com o nosso emocional. E para isso a gente tem aí profissionais preparados para que a gente possa, e eu não estou falando de forma alguma para buscar um apoio para sair, não é para sair disso. Porque tem pais que levam filhos que estão descobrindo a sua sexualidade ao psicólogo para tirar essa ideia. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que é para a gente poder cuidar do nosso psicológico, do nosso emocional, com apoio profissional, para a gente aprender, inclusive, a lidar com essas porradas que vêm de fora para a gente se entender como ser que a gente é e poder reverberar ele para todo mundo que puder confluir com a nossa existência. É isso que eu penso. A gente está muito feliz, tá? Você contribuiu muito para a gente, né? Fazer com que as pessoas entendam e consigam compreender um pouco, né? Desse mundo, de uma coisa que já está com nós há anos, né? E que as pessoas consigam entender, né? E que a aceitação seja uma aceitação verdadeira, sabe? E entenda que você tem que acolher as pessoas. Hoje em dia eu não estou mais na igreja, mas quando eu estava, eu sempre gostava muito de acolher as pessoas nesse quesito, porque eu vi várias pessoas, né, sendo homossexuais, entrando na igreja, querendo um apoio, um acolhimento, e elas não sendo acolhidas. E eu sempre preguei e deixei claro que Jesus quer o coração da pessoa, Jesus não quer o que ela é, o que ela está se tornando, Jesus quer o coração. Então o que importa é o coração da gente mesmo.